Boa noite. Queria agradecer a cada um de vocês, especialmente cada um de vocês aqui, porque vocês vieram prestigiar esse dia importante que a gente quer consagrar ao nosso Deus, o Senhor Jesus, através da vida do meu pai, que está fazendo 90 anos. Né? Isso não é para qualquer um. Hoje é o aniversário dele, né, dia 27. E a gente tem visto na vida dele toda a bondade de Deus. Né? E o pai, quando ele tinha 8 anos de idade, ele ouviu a Deus. E ali ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E a partir dali, ele trouxe esse ensino para a gente, até os seus 90 anos. Quem é da comunidade, quem vem acompanhando o pai esse tempo todo sabe que ele sempre nos trouxe esse ensino de ouvir Deus através da oração. E a oração nos traz 2 coisas importantes, que é o temor a Deus por causa dos seus princípios, do que Ele quer para cada um de nós, a maneira como a gente age, e também a graça de Deus, que Ele derramou através da vida de Jesus. Esse é o legado que o Pai, nesses 90 anos, tem nos dado, primeiro a nossa família, e depois a cada um de vocês. Né? Queria agradecer também ao pastor Luiz Virgílio, ao bispo Luiz Virgílio, que é o pastor Silvio dessa congregação, por ele terem cedido tão gentilmente esse local. Nós tínhamos alguns lugares para fazer, não sabíamos exatamente onde, mas a Wesley aqui é um lugar muito especial, porque foi aqui que o pai ficou mais tempo como pastor. Ele ficou em torno de 12 anos aqui. E aqui Deus revelou de uma forma muito especial na vida dele, trouxe um novo no seu ministério. Aqui, nesse lugar, nesse corredor aqui, ele foi batizado no Espírito Santo. E depois ele e o pastor Moisés, então, trouxeram essa visão para a igreja, que vocês são parte de tudo isso, né? Vocês são filhos deles, né? Dessa geração. E, então, queria agradecer muito a Igreja Metodista Wesley por ter nos cedido o local. Esse é um lugar histórico para nós. E, então, é um momento muito especial, assim, poder estar aqui e reviver. Eu creio que muitos de vocês aqui foram batizados no Espírito Santo aqui na frente, ajoelhados. Muitos foram curados aqui, né? E essa revelação que Deus trouxe para cada um de nós. Então, muito obrigada, tanto a vocês quanto à igreja. Graça e paz a todos e a todas. Essa noite é uma noite muito especial. Lembrar da vida do reverendo Erasmo é lembrar de um legado histórico, né, da família Ungaretti. Pela sua ação como pastor, como professor,
como discipulador, não é? Reverendo Erasmo é uma referência, não apenas para o ministério que hoje ele exerce, mas ele tem um lugar muito especial no coração da Igreja Metodista. E a minha presença aqui esta noite é para ratificar e agradecer a Deus por sua vida, Reverendo Erasmo, pela vida da Dona Gelsa, e por todo esse legado que nos estimula, né, a combater o bom combate até o fim. Que todos e todas estamos na mesma casa. Essa casa é a casa do Senhor. E todos e todas se sintam bem aqui. Nós nos alegramos com a presença de todos e que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos. Para mim é uma grande honra estar nesse lugar. E a minha história com o querido Erasmo, ela remonta a maio de 1974. Na verdade, seria um ano antes, quando ele trouxe, junto com a Dona Gelsa, foram lá em casa e trouxeram minha mãe, que estava longe do Senhor. E aqui, já nesta igreja, começaram a orar pela minha vida, que ainda tomava drogas, ali nas cercanias da Avenida Zenha. Não estudava, não trabalhava, não fazia nada com a minha vida, a não ser me drogar e tocar violão na noite. E um dia, um sábado à tarde, maio de 1974, apareceu aquele senhor magrinho, sábado à tarde, às 2h, batendo na porta da nossa casa, e eu acordei naquele horário, fui ver quem era e vi que era aquele pastor que a minha mãe falava que eu precisava tanto ver. E ele bateu e eu não abri a porta. Por uns 20 minutos ele bateu ali e eu não abri a porta. Ele foi embora. Para minha surpresa, no sábado seguinte ele voltou, batendo ainda na porta da minha casa para tentar me encontrar, e eu de novo não abri. Mas naquela mesma noite, minha mãe, enfurecida, conseguiu me arrastar da Zenha até aqui nesse lugar, onde pela primeira vez eu encontrei então esse querido amigo, irmão, que se tornou dali em diante meu pastor, e junto com o pastor Moisés aqui presente, me formaram para Deus. E ali, naquela noite, ele me deu um abraço e disse: bem-vindo, Asaf. E nunca mais saí de perto dele, por toda a minha vida. Ele me discipulou por 11 anos, e depois, já casados, continuamos caminhando juntos, e formou uma base sólida da nossa vida. Estão vários discípulos aqui que caminharam nessa mesma época conosco, naquele discipulado firme, e que nos levou para mais perto de Jesus o tempo todo. Então eu sou extremamente grato, Erasmo, por tu teres sido um instrumento de Deus, e todo o discipulado que eu tive naqueles primeiros 11 anos de vida cristã, que depois querido Moisés e Ali já deram sequência na nossa vida, minha, da Rosana, depois dos meus filhos Aurora e André. E por causa desse trabalho maravilhoso, de muitos cabelos brancos, glória ao Senhor Jesus, nós chegamos juntos até aqui. Glória a Deus. Eu convido a igreja para ficar de pé, para nós louvarmos ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, Paulo, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. O escultura é apagada, a glória brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. Aleluia. Estamos nós aqui. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel,
acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Das circunstâncias, acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Nós celebramos a tua bondade, o teu amor, tua graça, tua fidelidade para com o Erasmo e a sua família todos esses anos nessa noite. Juntos levantamos nossas mãos para dizer a ti, Deus amado, muito obrigado. Obrigado pelo dia em que ele nasceu, o dia em que tu salvaste, o dia que tu chamaste ele, e obrigado por essa trajetória que tu tem dado a ele. E juntos, como família da fé, nós abençoamos o Erasmo nesta noite. E agradecido a ti, Deus, por ver na vida dele teu amor, tua fidelidade, tua graça. E a ti aplaudimos com o coração agradecido, Jesus. Amém. Todos nós temos alguma lembrança linda desse lugar, quem viveu naquela época. Aqui, nesse mesmo lugar, eu fui batizado com o Espírito Santo e comi naquela noite um pedaço de uma Bíblia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vimos a glória de Deus fluir, muita gente se entregando a Jesus, sendo batizada, sendo transformada aqui nesse lugar. Muito Isaías tocou na bateria aqui do cantinho, né, Isaías? Glória a Deus. E eu queria cantar agora com vocês um canto que a gente cantou demais aqui, ó, que diz assim: eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco Ele está, nos levanta quando caímos, e sua mão nos susterá. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Ele é. Maravilhoso, aleluia, Senhor. Glória a Deus.
só para acrescentar alguma coisa ao cântico que o coral ali cantou tão bem. Eu só queria dizer como é que surgiu isso, porque foi numa madrugada onde eu estava completando os meus 77 anos e na leitura da palavra contínua, justamente naquela noite, o Salmo era o Salmo 77. E eu estava orando ao Senhor e eu disse: Senhor, eu queria um presente de aniversário. Eu queria que o Senhor me desse a melodia para um trecho aqui da tua palavra. Porque a música sempre foi alguma coisa muito especial para mim. Mas eu não tinha o dom que tem, por exemplo, o Asaf, né? Tinha o dono, e vinha aquelas composições maravilhosas, aquelas músicas que o Senhor dava até dentro da palavra, que eu achava assim uma coisa assim. Digo, Senhor, por quê? Porque que para mim nunca vem nada disso. Eu ficava tão triste, né? E eu pedi para ele que me desse a melodia, e foi justamente a melodia desses 2 versículos, Salmo 77. Foi a única música que eu compus, nunca compus outra. E eu só tenho a agradecer por isso, porque ficou alguma coisa assim, né, bem profunda no meu coração. Mas o que tinha sido pedido para eu falar, alguma coisa sobre o Erasmo e eu sinto que o Erasmo podia ter sido ainda melhor se eu tivesse ajudado mais. Eu sempre digo, Senhor, eu não tenho eu gostaria de ter, eu não tenho aquele... Parece que tudo que eu fazia empurrando com a barriga, não porque tivesse realmente vontade de fazer. E eu ficava muito triste comigo mesma, assim. E o Erasmo e eu nos conhecemos desde criança. E no princípio nunca combinamos, porque ele era muito quietinho, muito calado, e eu era muito ativa, muito gostando de fazer arte, trepar em árvore, não sei o que mais. E, para não prolongar, né, me deram um pouquinho bem, a minha filha está me olhando ali bem, mas eu já vou terminar. Eu só queria deixar com vocês aqui uma coisa que eu escrevi, quando, há uns 20 anos atrás, numa ceia de casais, me foi pedido que relatasse o relacionamento entre o Erasmo e eu, como nós nos conhecemos e tudo mais. E eu fiz isso. E isso aqui que eu vou ler para vocês é pequenininho, viu, Suzy? Ele encerra aquilo que eram 4 pequenos capítulos onde eu contava a nossa vida, né? E eu encerrei com isso aqui que eu vou ler para vocês, porque eu tenho que agradecer muito ao Senhor pelo esposo que Ele me deu. Eu não fui para ele, eu acho que a esposa que eu deveria ser. Eu devia ter sido melhor, mais do que eu fui. E isso aqui eu escrevi e coloquei num caderno para minha neta, onde eu conto toda a história da nossa família, para ela saber quem é a nossa família, porque eu sabia muito pouco do meu pai e da minha família, eu não sei quase nada. E então o último capítulozinho, que é o encerramento, é esse aqui que eu vou ler para vocês, e que eu leio em homenagem ao meu querido esposo, e, sobretudo, em agradecimento a Deus por todas as bênçãos, todo o amor, toda a direção que Ele teve para conosco. Esses 4 capítulozinhos que eu fiz para essa reunião, para esse encontro de casais que me pediram, dá uma continuação ao final do nosso casamento, né, onde ele e ela conseguiram dizer sim. Então, os 2 entraram no barco que os levaria adiante por águas ora tranquilas, ora tempestuosas. E logo viram que precisavam remar juntos para não sossobrar. E que não poderiam deixar de escutar e obedecer ao comandante para não sossobrarem. E o moço calado, reservado, revelou-se um excelente timoneiro.
A moça espoleta, impulsiva, achou nele segurança, apoio e direção, num andar tranquilo e sensato. E aqui cabe uma declaração fruto de, na época que eu escrevi isso, 42 anos, agora são 63 anos. No mesmo barco, nesse tempo, agora e nessa idade atual, a gente olha para trás e se maravilha com o que o Senhor fez. A bênção dos filhos, o aprendizado, o novo com o Senhor, o passar da religiosidade para uma vida de comunhão com Deus, fruto do seu bondoso agir em nós. A gratidão pelo preservar da vida em todos os sentidos. A moça como mulher, na maturidade e no envelhecer, guarda na lembrança como joia preciosa as palavras do moço. Eu me guardei para ti. E eu quero, então, deixar hoje essa homenagem a meu esposo, mas, sobretudo, agradecimento ao Senhor por como Ele faz as coisas, como Ele dirigiu as nossas vidas, como Ele soube controlar as nossas limitações e colocou aquele orvalho quando preciso e a sabedoria necessária também quando necessária. Então nós temos, que nem o Erasmo disse, hoje não é uma, como é que eu vou dizer, uma exaltação a Ele, mas uma exaltação ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós só temos que agradecer. E é isso que eu conclamo a todos os queridos aqui hoje, que tenham um coração cheio de gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz, porque Ele faz muito mais do que nós possamos sequer imaginar no nosso dia a dia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor.
Queridos irmãos, fui abraçado por muitos aqui já, lá na entrada, mas agora eu quero dar um grande abraço a todos que estão aqui, agradecidos. Eu não mereço tanto, mas a razão de eu sentir de pedir esse local para essa reunião, nesse aniversário, foi porque aqui aconteceu na minha vida algo, depois de muitos anos de pastor na Igreja Metodista, eu ainda era pastor aqui, algo que mudou completamente a minha vida, a visão da Igreja de Deus. O Azaf já fez uma menção. Uma noite, depois de voltar de um ano, a Gelsa e eu, com bolsa de estudo na Faculdade de Teologia da Canton de Neuchâtel, na Suíça, vieram os jovenzinhos da igreja e me disseram: pastor, Davi Wilkinson, aquele homem que trabalhou com os drogados de New York, passou por Porto Alegre e ele disse que a gente tem que ganhar esses rapazes para Cristo. Aqui na rua, na esquina de lá, tem um colégio e tem aulas de noite. De noite eles vêm na esquina aqui se drogar. Naquela época, no de 73, 1972, 3, eu não conhecia nada de droga assim, de conversar. Graças a Deus, naquela época, não tínhamos essa liberdade de hoje, que o mundo está sofrendo com drogas. Nós já fizemos um programa para chamar os rapazes lá e nós queremos evangelizá-los. Era uma pleia de gurizotinhos. Eu disse: o que esses rapazes vão fazer? Bem, e eles me disseram assim: o senhor empresta o templo para nós fazermos a vigília? Aí eu disse: olha, não somente empresto, eu vou estar com vocês. Mas meus irmãos, aquela noite que eles vieram, eu tive um dia exaustivo, porque eu era diretor do seminário que tínhamos lá no IPA, eu era o pastor da igreja, com 1000 e outras atividades regionais e no país, função tudo da igreja, e eu vim com eles, estava cansado. Quando chegou meia-noite eu não aguentei mais. Eu disse para o chefe deles: vocês continuem. Daqui 2, 3 horas eu estou aqui, quero com vocês. Morava na casa pastoral, saí por aquela porta, dormi. A hora que eu marquei de volta,
voltei, esse local estava com todas as portas abertas para a rua mesmo, para a casa pastoral. Só tinha duas senhoras, a minha esposa e a esposa do pastor Betes. Quando elas me viram, elas saíram. Eu fiquei sozinho aqui. Fechei esse templo, apaguei as luzes e vim para esse altar e eu fiquei orando. Mas o meu problema era os meninos. Eu orava, Senhor, o que é que eu faço com eles? Como é que vamos fazer? E lá, aí pelas 4 horas, 5 horas da manhã, eu vim por este corredor aqui, orando. E quando eu cheguei ali, bem no meio, a minha oração transformou-se numa língua desconhecida. E meus irmãos, eu que fiz o curso de teologia em São Paulo, 5 anos, nunca tive uma lição sobre o Espírito Santo. E eu estava, então, aquela hora, falando aquela língua, e eu perguntava para mim mesmo, será que é isso o batismo do Espírito Santo? Será que é isso línguas estranhas que a Bíblia fala? E aí, eu me enchi de uma alegria transbordante. Fui para casa, o sol já estava brilhando, subi para o IPA, para esse colégio, cheguei na minha mesa, sentei para arrumar, bateram na porta. Era o Moisés. E o Moisés me olhou e disse, Erasmo, o que tu tens que tu está tão diferente? Eu disse, diferente? Tu está... Não era o mesmo Erasmo. Eu disse, aí eu contei para ele a experiência. Fomos para o chão e oramos. E ele disse assim, eu estava orando para Deus que desse a mesma experiência minha, ele dizendo, a minha, para ser um companheiro, para não ficar sozinho com isso. E nós abraçamos, fomos para o chão, oramos e andamos juntos até agora, né, Moisés? Aquilo mudou o nosso conhecimento de muitas coisas na Bíblia. Deus começou a falar e começaram a acontecer coisas que nunca no pastorado já, tanto eu como do mais de muitos anos já, ocorre que Deus começou uma obra em nós e convidando um pequeno grupo de homens que oravam conosco. E aí, um deles um dia levantou e disse, olha, Deus está me dizendo que é para o Erasmo e o Moisés convidarem nas suas igrejas para quem quisesse ser batizado com o Espírito Santo, que viesse na segunda-feira. Nós reunimos lá um grupo pequeno, lá estava o Rogério, que está conosco até agora, com a sua esposa, com o seu pai, a sua mãe. E naquela noite eles foram batizados com o Espírito Santo, e mais o nosso irmão já falecido, o
Não. Ele é filho da Angélica Otto. Paulo Bayer foi batizado naquela noite. E houve uma coisa que eu nunca tinha visto uma pessoa cheia do Espírito Santo de estar assim, tão fervoroso, em línguas, falando tão que quando o culto terminou, a reunião terminou, os rapazes tiveram que quase pegá-lo no colo e levar até um carro para se levar à casa dele. Houve aqui muitos expelir de demônios, de muitas visitas que faziam, e foram libertadas. O Espírito Santo trabalhava aqui com tal fervor em nós, que nós arredávamos esses bancos todos para as paredes. E a reunião era aqui, um grupo aqui de estudantes da universidade, evangelizando seus colegas que convidaram. Outros orando pelo batismo do Espírito Santo, outros orando por cura. Vinham aqui e ajoelhavam-se e o Senhor fazia a cura de muitos. O Asaf já fez menção a isto, que um dia ele estava lá sozinho no chão, bem ali. Eu vi aquele jovenzinho, já estava conhecido porque ele já estava. Veio dois. A primeira noite que ele veio com a sua mãe, eu fiquei assustado. Mas depois ele mudou o figurino. Irmãos, eu vi aquele rapaz sozinho no chão, com a Bíblia na mão, cheguei perto, comecei a ouvir a sua oração. Ele estava orando em línguas e tinha comido. Nós tínhamos Bíblia em todos os bancos, tinha comido o canto de baixo. Eu sinto que não guardei aquela Bíblia para dar de presente. Mas, meus irmãos, eu estou falando tudo isso porque foi o nascimento da comunidade que nós temos. Nós andamos de lugar em lugar, nunca construímos um templo. E agora, quando eu estava com este aniversário, eu acho que foi Deus que pôs aqui no meu coração, de pedir emprestado este local. E gentilmente os irmãos nos acolheram, estão nos acolhendo aqui. Quero agradecer à igreja local, ao bispo, seus pastores, por dar essa oportunidade. Mas, meus irmãos, eu tive uma outra experiência aqui. Nós não saímos da igreja metodista por causa da renovação, nem por motivo do Espírito Santo. Nós saímos por uma coisa que certamente Deus queria nos tirar aqui, porque Ele queria fazer conosco outra. Ocorre que o bispo, naquela época, chamou a atenção, porque eu anunciei aqui na igreja: meus irmãos, de hoje em diante, não vão mais batizar crianças. Se vocês querem batizá-las, convide outro pastor da cidade,
aqui está aberto, venham num culto, como fazemos, batismo crianças. E comecei a não batizar crianças, por uma razão. Num domingo de manhã, depois das reuniões todas, depois de eu voltar do programa da rádio, lá no estúdio, lá no Morro da Polícia, tomava um bonde, depois um ônibus para chegar lá. Eu fui para o escritório depois do culto e abri a Bíblia, comecei a renovar o que eu ia pregar à noite, e uma voz começou a falar dentro de mim. Está te faltando uma coisa. Está te faltando uma coisa. Eu disse, o que é, Senhor? Está te faltando uma coisa. Disse, Senhor, se tu não fala, eu vou abrir a Bíblia e me mostre um texto do que está me faltando. E abri a Bíblia, era sobre batismo. Fechei a Bíblia e a voz continuou. Senhor, mas eu já fui batizado quando era criança. Está te faltando uma coisa. Pela terceira vez, eu disse, Senhor, eu vou abrir a Bíblia e tu vais me mostrar o que é que está me faltando. Abri a Bíblia e deu num batismo. Aí eu disse, eu fui batizado. Vai ser um escândalo para a igreja saber que o pastor dele foi batizado de novo agora. Não, me diz na outra página, abri. Era o mesmo, em outro local, mas era o mesmo assunto, batismo. E o outro disse, Senhor, pela terceira vez. E aí, então, eu disse, Senhor, o Donald, que é da Igreja Batista nos Estados Unidos, que estava aqui conosco, ele é batista, eu vou pedir para ele me levar, isso eu falando comigo mesmo, levar lá no Guaíba, ele me batiza, ninguém fica sabendo. Ocorre que, justamente naquele dia, Moisés estava lá na chácara do nosso irmão Figueiró, com o retiro do pessoal de segunda-feira, e haviam marcado batismo na piscina lá, de alguns que estavam pedindo. Aí eu me converti, eu fui batizado em tal igreja católica, alguns eram até do espiritismo, um era batizado na igreja católica, mas ele disse que o pai e a mãe eram de Umbanda. Como a igreja católica batiza qualquer um, eu fui batizado lá e eu quero ser batizado. Eu disse, bem, vocês estão me falando uma coisa difícil, porque recém nós estamos começando. E vai ser um incômodo para a igreja isso. Mas 3 deles disseram, mas eu queria. Eu disse, então faça uma coisa, não falem para mais nenhum dos seus colegas isso, nós vamos lá na chácara, eu batizo. E fomos. Ocorre que nós chegamos lá, tinha muita gente para ser batizado e quase que o seminário inteiro estava lá. E meus irmãos, começou a hora de batismo, Moisés e o Donald desceram para batizar as pessoas.
E quando o último estava na escada para descer, o Espírito Santo me disse, vai. Eu só tive tempo de tirar o sapato e entrar. O Moisés e o Donald me batizaram. Eu era o último daquela manhã, né? Aí o Moisés disse assim, eu estava orando a Deus, se algum pastor, tinha outros pastores presentes lá, se algum pastor for batizado, eu me batizo também. E aí, ele me batizou com o Donald e eu batizei a ele com o Donald. Agora, esse foi o problema. Mais para a igreja metodista do que para nós, desculpa dizer isso. Porque foi, para mim, muito expressivo, e até hoje é expressivo. Porque o batismo é uma coisa muito séria, meus irmãos. E nós temos que levar isso como está nas Sagradas Escrituras escrito. Por essa razão, o bispo nos chamou, começou a apresentar o problema e dizia algumas coisas, e nós dizíamos o Moisés, eu convidei o Moisés para vir junto comigo aquele dia, e o bispo dizia alguma coisa, mas nós abrimos a Bíblia, mas na Bíblia está assim. Ah, a Bíblia está assim. A Bíblia está assim. E o que ocorreu é que o Moisés pediu licença da igreja, desse pastorado, e eu ainda disse, Erasmo, se tu não quiseres entregar as credenciais, eu vou te mandar para a igreja mais longe daqui. Amém. Aí eu vim para cá, naquela tarde, e me ajoelhei nessa escada aqui. Eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, eu aceito ficar no pastorado, aí eu continuaria, o bispo disse, tu continua aqui se tu entregares as tuas credenciais, não entregares as tuas credenciais. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Orei, chorei, porque a minha família toda era metodista, né? Meu avô fundou o Colégio União lá, alguns séculos atrás, minha mãe metodista desde criança, meus tios, minhas irmãs, uma era casada com um pastor, depois esse pastor ficou bispo da igreja, já é falecido. E ocorre, meus irmãos, que Deus aí me disse uma palavra. Eu ouvi dentro de mim ele dizer assim, a obra que eu estou fazendo não cabe na igreja metodista. Caberia, mas não cabe. Eu entendi tudo. Eu disse, Senhor, com este condicional aí, eu vou. Cheguei em casa, perguntei para ele, Gelsa disse, onde tu fores eu vou. Todas eram já batizadas com o Espírito Santo. A Juliane e a Suzy a mesma coisa. Então, tive que deixar a igreja metodista. Eu sinto, se nós tivéssemos ficado aqui,
Deus continuaria uma grande obra. Deus tem dado tanta coisa, da palavra, de trabalho missionário. São irmãos voluntários indo, como temos neste momento, indo para o Canadá, indo para a Europa. O querido irmão, que eu fui discipulador dele, Paulo, o irmão dele que estava aqui, está na Suécia, voltou para sua terra natal, já tem uma congregação lá. Paulinho tem outra congregação aqui, grande, em Novo Hamburgo. Irmãos, eu agradeço a Deus. E esta hora eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu quero dar a minha palavra para Deus. Senhor, eu te dou graça, em primeiro lugar, por este local aqui. Senhor, aqui muitas e muitas vidas entraram no teu reino. Senhor, tua bondade e misericórdia fez coisas extraordinárias. Abençoa esta congregação, que gentilmente está nos acolhendo esta noite. Pai querido, nós pedimos de todo o coração que tu aceites a gratidão que eu tenho para contigo, desde que tu fizeste eu nascer numa casa pastoral, passar minha infância e até terminar o ginásio numa casa pastoral, ficar 5 anos no seminário e voltar de lá com 22 anos para administrar e pastorear o rebanho da igreja que estava aqui no bairro aqui do norte do estado. Uma igreja grande. Naquela época tinha 300 membros. Eu te agradeço, Pai, por isto. Tudo que tu fizeste pela minha vida. Tu fizeste tanto, e pela minha família também. Senhor, abençoa os irmãos que estão aqui. Como abençoa os irmãos de todas as congregações, até mesmo as que não foram batizadas com o Espírito Santo, para que a tua grande obra em favor deste país que te precisa, a tua ação, Senhor. Que nós nos unamos como um só rebanho de ti, para sermos um só povo teu neste Brasil. E teu Espírito Santo dirigir este povo, ganhando este povo para serem filhos teus, remidos no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Essa semana eu estava orando ao Senhor por esse momento, a vida do Erasmo. Estamos sendo abençoados também aqui pela presença do Moisés. Já fazem 31 anos que eu estou debaixo do pastoreio desses irmãos. E agora, ouvindo o Erasmo aqui, há uma gratidão muito grande do meu coração. Mas eu queria ler um texto, ou mais de um, rapidinho. O Senhor me mostrou uma palavra, está em Isaías, no capítulo 46, no versículo 3 e 4, uma palavra que ele fala para Israel.
E me lembrei muito do Erasmo e também do Moisés. Diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Eu fico impressionado com esse Deus que nos permite, numa noite como esta, ouvir um testemunho de homens que está com 90 anos agora, e eu sempre digo para eles que eu não era nascido, minha mãe nem estava grávida de mim, e eles já eram pastores, e depois, por misericórdia do Senhor, eu fui trazido para trabalhar junto com esses homens. Então eu estou muito agradecido aqui hoje, irmãos, e muito feliz ainda de poder compartilhar com eles, especialmente com eles. Eu estou usando os dois, tá? Porque os dois têm 90, né? Um vai fazer 91. Então, Mas eu queria falar para nós todos aqui, esse testemunho da vida do Erasmo, do Moisés, da fidelidade do Senhor. É isso que mais me chama a atenção aqui, irmãos. Desde o ventre materno, ele tem cuidado de todos nós, como cuidou do Erasmo, e trouxe o Erasmo esta noite aqui para falar conosco. Até a velhice eu serei o mesmo. Isso é para todos nós. Os que têm menos de 90 também. É para todos nós. Nós temos um Pai que nos carrega nos braços. Amém, queridos? A minha fidelidade, ele diz, e a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Esse é realmente o testemunho que temos, Erasmo, da tua vida, onde a fidelidade do Senhor se manifestou de forma tão abundante, e gerou um povo que nós nem sabemos mais quantos são. E só na glória vamos saber disso. E também não importa. Importa que o Senhor está feliz, né, irmãos? Mas o testemunho de Deus nesta noite, da sua fidelidade, da sua bondade, do seu cuidado com cada um de nós. A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder. Eu olho para o Erasmo, hoje vi o Moisés entrando aqui, e lembro do texto: até as cãs eu te carregarei, te levarei, te salvarei. O que temos que aprender? Nós não podemos passar uma noite como esta aqui sem sairmos daqui sem um mínimo de um aprendizado com todo o testemunho que estamos ouvindo. E talvez a gente leve muitos anos para nos ver de novo, alguns que não congregam no mesmo lugar. Mas eu queria dizer aos irmãos que esta é uma noite em que Deus está dando testemunho de que Ele é fiel. E Ele é fiel contigo. Ele é fiel contigo. Qual a nossa atitude diante dessa fidelidade? Nós precisamos perseverar até o fim. Amém, queridos? Até o fim. Às vezes nos deixamos assim, e o Erasmo, imagino que muitas vezes, até peguei um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. As muitas folhas aqui. Durante muito tempo nós ficamos com tantas situações assim que nos afligem, mas a palavra da fidelidade de Deus nesta noite
Vamos perseverar. Assim como Erasmo está dando testemunho nesta noite, de uma perseverança que começou lá aos 8 anos de idade e está com 90. Amém, queridos? O Senhor nos chamou a todos aqui, não só por causa do Erasmo, mas nos chamou por nossa causa. Ele quer dizer a todos nós que Ele é fiel, tem te carregado no colo e vai estar contigo até o fim. Mas Ele quer que persevere. Os dias não são difíceis para nós. Amém? Nós estamos guardados no colo do Senhor. As notícias são ruins, mas a fidelidade do Senhor permanece sobre cada um de nós, assim como estamos vendo hoje Erasmo e Moisés. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, lembrei disso, Erasmo. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor é fiel. Exemplo do que estamos vendo hoje na vida do Erasmo. Um apelo para nós. Sejamos fiéis até o fim. Amém? Temos uma palavra só para ser fiel. Ela se chama Jesus. Ele é a palavra. Ele é a sua vida, o que saiu dos seus lábios. Esta é a palavra da fidelidade. É a palavra da fidelidade de Deus. E é nessa palavra nós temos que perseverar. Amém, queridos? Vocês estão alegres? Eu estou muito feliz. E estou um pouquinho emocionado. Eu digo um pouquinho porque eu não sou muito assim, de emocionar assim muito, né? Mas a gente gosta muito de dizer até aqui nos ajudou o Senhor, mas Ele não nos ajudou até aqui só. Ele tem nos sustentado até aqui. Ele tem nos guardado. Eu olho para vocês, eu olho para rostinhos que não vi, acho que nunca tinha visto antes. Só tenho uma coisa para dizer a todos. Vocês são amados do Senhor. Permaneçam nessa fidelidade. Amém. Obrigado. Eu queria convidar para vir aqui à frente um dos meus pastores, que é o pastor Edson Barbosa. Eu ia com 15 anos de idade, eu pegava o ônibus, mais uma turminha, e a gente ia lá para o Passo Fundo, e esse mestre aqui nos ensinava muitas coisas. E ele tem um recadinho para o pai aqui. Obrigado. Boa noite, a paz e a graça do Senhor seja com todos vocês. Eu estou um pouquinho precário fisicamente, porque estou me recuperando de uma cirurgia muito recente. Mas eu tinha que estar aqui, só para dizer obrigado. Para dizer que flores a gente dá em vida, enquanto as pessoas podem sentir o perfume e ver as cores. No ano de 1965, eu estava com 20 anos de idade e estávamos num concílio geral da Igreja Metodista, lá no Rio de Janeiro, e eu estava trabalhando na infraestrutura, no suporte, e foi lá que eu conheci o pastor Erasmo. Daquele jeito que Gelsa falou, reservado, quieto, e um carioca trambiquento lá. Ficávamos conversando um pouco na hora do cafezinho, em algum momento que podíamos. E uma tarde, eu não sei se o senhor pastor Erasmo lembra disso, mas uma tarde a gente estava tão cansado de tanto trabalho que um concílio demanda, que dizemos, vamos até a beirada lá da praia, tomar um café, conversar um pouco. E fomos. E naquela conversa, naquela tarde, ele me perguntou um pouco sobre a minha vida, o que eu fazia, e quais eram os meus planos para o futuro. Nessa ocasião, eu disse para ele que estava chegando o momento de decidir para a faculdade e para fazer o curso teológico. Eu tinha me convertido com 15 anos, no Rio de Janeiro, numa casa que era um centro de macumba. E aí, naquela conversa, o pastor Erasmo disse, você podia vir para um seminário que nós temos?
em Porto Alegre. Receberíamos você com alegria lá. Eu, um pouco indeciso ainda sobre o que ia fazer, vim para Porto Alegre em 1966. Acho que era a segunda turma do seminário, a nossa turma. E ele me trouxe aqui para Wesley, para ser um seminarista cooperador aqui com ele. E aqui eu conheci aquela que se tornaria minha esposa, a Ilse Barbosa. A família da Ilse era toda muito ativa aqui na igreja. O seu Debrando era o diretor da escolinha paroquial. Dona Elvira era uma sócia muito ativa das senhoras. A Ilse era organista. Estávamos aqui debaixo da regência da Dona Gelsa, com os inesquecíveis concertos de Natal, que até hoje fazem bem a nossa memória. E aqui nós ficamos, eu fiquei 2 anos aqui, depois eu fui no 3º ano do seminário, nomeado pastor da igreja Joiner, e o último ano do seminário foi lá. Nós nos casamos aqui no dia 14 de dezembro de 1968. E nos formamos no dia 7 de dezembro de 68. Esse lugar aqui, esse espaço, essa igreja, tem um espaço muito grande na nossa memória e no nosso coração. Eu não estou falando isso, eu vim de longe realmente para poder dizer obrigado, pastor. Muito obrigado. Temos nos falado pouco, nos visto menos ainda, mas o coração e a gratidão são permanentes. E essa semana passada, estava vendo umas anotações de um sermão marcante que o pastor Erasmo pregou, que era no livro de 2 Reis, sobre Eliseu e a Sunamita. Me lembro que esse foi um sermão que me marcou muito. E nesses últimos dias me veio à lembrança uma aula do pastor Moisés, igualmente querido, como nosso professor de introdução ao grego e de exegese e homilética. E uma vez, querido pastor Moisés, o senhor disse assim: um sermão que não valesse a pena ser pregado a vida toda, não valia a pena ter sido pregado a primeira vez. E quando eu volto a pregar sobre Eliseu e a Sunamita, eu me lembro dos dois. Me lembro da recomendação do pastor Moisés e me lembro do carinho do pastor Erasmo. Toda a família da minha esposa já foi embora. Ela já foi embora há 20 anos. Para a casa do pai. Seu Debrando já foi, Dona Elvira já foi, e o meu cunhado, que era o único irmão, o Ildegar, já foi, há quase 2 anos. Eu tenho 4 filhos e tenho 7 netos. Nem sempre tudo foi bom, nem sempre tudo foi o melhor, mas todos nós, inclusive os filhos e os netos, estamos firmes no caminho do Senhor. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de poder vir aqui hoje, lhe dar esse abraço e dizer muito obrigado de todo o coração.
Pai, neste culto de ações de graças, estamos muito felizes, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus pensamentos arremetem lá quando Davi estava em ações de graças pela vitória de muitos inimigos. E o profeta Samuel destacou: não está comigo a minha vida bem definida e segura, e não fará ele prosperar a minha salvação e a minha esperança. Obrigado por esta vida preciosa, abundante, que eu conheci quando ministrava na Rádio Gaúcha, na Semana da Pátria. O Senhor é quem te guarda, e Ele guardará a tua entrada e a tua saída, hoje e para sempre, bem como o amado Moisés Cavalheiro de Moraes. Como Ele ama vocês. Por que vocês não batem palma para Ele? Deus bondoso, é certo que tu tens muitos filhos especiais aqui nesse lugar, nesta noite. E tens missão gloriosa para eles. Fala com eles agora, Senhor, e fala com todos nós, que sempre precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os nossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. E a bênção de Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja conosco, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar cantando Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate
do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por vir e por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Que bom, linda noite estarmos aqui. Não só homenageando, mas dando graças a Deus pela vida do nosso querido Erasmo. Amém. Glória a Deus.